Mas, em outros ambientes, ele quer destituição do presidente atual, como, por exemplo, no Banco dos BRICS. Também é destaque aqui no nosso portal. Marcos Troíro é tido como bolsonarista por integrantes do governo. Foi sempre muito próximo do ministro Paulo Guedes. O mandato dele nesse banco vai até 2025. Mas o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, já começou a conversas para indicar ao presidente indicado pelo Brasil para o banco que é melhor ele sair sozinho, né? Ele chefiou por mais de 2 anos a Secretaria Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia de Bolsonaro. Ele, como eu disse, era muito próximo do Paulo Guedes. Especula-se no governo a indicação de Dilma Rousseff para o cargo, mas fontes do Palácio do Planalto não confirmam essa possibilidade. Gustavo Uribe já está aqui com a gente para tratar um pouco deste assunto, do Banco dos BRICS, do Banco Central. Me parece, né, Uribe, antes de mais nada, bom dia e boa quinta-feira para você, meu amigo, bom ter você aqui com a gente, que o que pesa de fato é o fato, para ser repetitivo aqui, de tanto o Campos Neto quanto o presidente do Banco dos BRICS serem bolsonaristas, não é? E nesse aspecto, de fato, há razões para que isso seja tratado com um pé atrás pelo atual governo. Afinal de contas, Roberto Campos Neto é bolsonarista, não é? Não há como negar. Isso quer dizer que ele não possa ser um bom presidente do Banco Central durante a gestão do presidente Lula? Nada a ver uma coisa com a outra, mas é um fato. Assim como a aproximação unha e carne do Troíro com o ex-ministro Paulo Guedes, né? Bom dia. Mas falta um entendimento sobre independência de autarquias federais e mandatos, que é justamente o que estes 2 cargos acabam prevendo. Lembra muito, Colombo, a relação de Jair Bolsonaro, por exemplo, com Antônio Barra Torres, da Anvisa. Antônio Barra Torres, que foi indicado por Jair Bolsonaro, tinha mandato e tem mandato até 2024. Mas Jair Bolsonaro pressionava para que ele fosse retirado, porque não concordava com as medidas da Anvisa de proteção da população em relação à pandemia do coronavírus. O que a gente tem visto agora é uma falta de entendimento de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a independência das autarquias federais. Roberto Campos Neto é bolsonarista, mas é um nome técnico. E na independência do Banco Central, que foi uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional, ele acabou tendo mandato e tem de ser cumprido esse mandato. E a partir do momento que Luiz Inácio Lula da Silva faz críticas ao presidente do Banco Central, ele faz com que as expectativas da inflação aumentem, ou seja, acaba se revertendo contra o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que critica os altos juros, mas ele também pressiona a alta da inflação. No caso de Marcos Troíro, é uma indicação até 2025 para o Banco dos BRICS. Marcos Troíro já foi professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, colunista da Folha de São Paulo, por exemplo, ex-diplomata. É realmente um nome técnico. A crítica feita pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva é que para uma relação com os países do BRICS, sobretudo com a China, seria melhor um outro nome. E aí vem a falta de compreensão em relação à questão do mandato. Marcos Troíro é muito ligado a Paulo Guedes, como você mesmo lembrou, Rafael Colombo, e ele tem dito nos bastidores que pretende seguir na função. Uma crítica feita também no Palácio do Planalto é que o banco fica em Xangai, na China, e ele tem permanecido mais tempo no Brasil. Então a pressão é para que ele renuncie. Mas o que eu apurei nos bastidores, o Daniel Hittner, nosso analista e também diretor da sucursal aqui de Brasília, da CNN Brasil, é de que ele tem resistido justamente porque tem mandato. E aí, nos bastidores, surgiu o nome de Dilma Rousseff. Mas aí é uma grande dificuldade. Luiz Inácio Lula da Silva, nos bastidores, tem dito que quer dar algum cargo a Dilma Rousseff, porque considera que ela passou uma espécie de calvário com impeachment. Já se pensou na Embaixada do Brasil em Portugal. Dilma Rousseff não quis. Já se pensou na Embaixada do Brasil na Argentina, que ela ficaria próxima ao Brasil para ficar com a sua família, e ela é muito amiga de Cristina Kirchner, vice-presidente argentina. Então, teria uma relação boa. Ela não quis. Para essa função, eventualmente, Dilma Rousseff precisaria morar em Xangai.
Então há uma grande resistência para que ela assuma esse cargo. Dilma Rousseff não pediu até agora nenhum cargo a Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que terá uma conversa com ela para discutir a posição que ela terá no governo. Então ela ainda está esperando essa conversa. Mas nos bastidores do Palácio do Planalto se defende que este cargo seja oferecido a ela. Mas, para isso, Colombo, e o professor Villa pode ressaltar e lembrar alguns casos que acabam tendo uma equivalência em relação a isso, Marcos Troirro precisa pedir demissão. Não se pode demitir alguém de um cargo que tem independência e foi uma indicação política de um mandato anterior. Então, já que o Uribe chamou, o professor Villa atende ao chamado do Uribe. Professor, o destaque do Uribe é muito claro, né? O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente em 2018 e dentre as atribuições dele estavam as indicações que ele fez para períodos que transcenderam o mandato dele, né? Afinal de contas, ele não foi reeleito. São pessoas com quem o atual presidente não tem nenhuma sintonia, né? Aparentemente nenhuma sintonia. O que fazer agora, professor? Olha, vamos lembrar que o Banco dos BRICS é o banco do Brasil, né? Participar dos países, só para relembrar, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? São 5 países que fazem parte dos BRICS. E que surgiu há tempos atrás a ideia de ter um banco que pudesse ter financiamentos de médio e longo prazo, como outros bancos internacionais, como o Banco Mundial, só que nesse caso controlados pelos BRICS. Tem lá um capital inicial razoável, né? E a presidência é uma presidência rotativa. No momento da presidência brasileira foi indicado o economista Marcos Troirro. Eu até conheço o Troirro, conversei algumas vezes com ele, me parece uma pessoa muito capaz, né? Queria só deixar registrado aqui. Agora, não é porque foi indicado pelo presidente anterior e pelo ministro da Economia anterior que ele teria de ser substituído, né? Ele certamente, pelo que eu conversei com ele algumas vezes, não tem qualquer identificação com ideias extremistas no campo político, por exemplo. Então, por isso que quando se fala tal pessoa é bolsonarista, a pessoa identifica na hora, imediatamente, com o 8 de janeiro e os atos de terrorismo e vandalismo que nós assistimos há pouco mais de um mês, né? O dia da infâmia da política brasileira. Então, não é o caso, evidentemente, o do Marcos Troirro. Então, a questão que se coloca é que parece que o Brasil, através da Índia, através da Rússia e da China, solicitariam a troca do presidente Marcos Troirro, e o Brasil indicaria um outro para completar esse mandato, por não ter essa identificação econômica. Lembrar que quem nos acompanha, a economia não é ciência exata, hein? A economia faz parte das ciências humanas. Portanto, qualquer leitura econômica, qualquer ideia, qualquer projeto, ela tem diferentes interpretações e diferentes leituras da conjuntura. Nós temos inúmeras escolas econômicas, parte delas no mundo e parte delas representadas aqui no Brasil. E só uma pitadinha em relação ao André Lara Rezende, lembrar da forte vinculação, e você já destacou, com o Pércio Arida, lembrar desde lá de trás o plano Larida, né, que foi um dos pilares, não o único, do Plano Real em 1994. Eles são um dos pais. O Plano Real tem vários pais, além do André Lara Rezende, que é um grande economista, e do Pércio Arida, né? Agora, é importante destacar que aquilo revolucionou o Brasil. Não houve congelamento de salários, como nos planos anteriores, né? Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1 e Plano Collor 2, todos fracassados. O Plano Real não congelou preços, não congelou salários, não congelou ativos financeiros, como fez o Plano Collor 1. Os mais velhos devem se lembrar, conta corrente, o poupança, o RTN, o ATN, aquela confusão toda em março de 1990, né? E conseguiu derrubar a inflação de 2.200% aproximadamente de 1994 para 4 anos depois, a inflação anual, para 9%. Isso não ocorreu em nenhum lugar do mundo sem que você tivesse essa eficiência que teve aqui no Brasil. E nós convivemos com duas moedas ao mesmo tempo, né? A transição para o real e a URV. E deu
tudo certo. Portanto, o André Lara Rezende, se for indicado como diretor de política monetária, nós teremos um grande economista no Banco Central. E é importante que o Banco Central tenha uma composição plural. O debate é muito bom, né? Evidentemente que ele não tem a mesma posição, e sabe-se, pelos livros que ele escreveu, e foram vários, e pelos artigos, e pelas suas entrevistas, posição diferente do Roberto Campos Neto. E isso vai ser ruim para o Banco Central? Não. Eu acho que isso vai ser muito bom e precisamos sim discutir a taxa de juros. Ela é muito, muito, muito alta, impede a expansão da economia brasileira, mas também não pode ser feita a fórceps, a queda da taxa de juros. Não é assim que funciona a economia, porque isso terá reflexos muito graves em outros setores, como, por exemplo, provavelmente na inflação, na questão do câmbio e etc, etc.